a gente tem uma riqueza maior da célula de Merkel nesse local. Então, aquilo que eu já tinha dito para vocês, né, a parte teórica das células da epiderme, os queratinócitos constituem 90% das células da nossa epiderme, são divididas naquelas 4 camadas que a gente viu, de baixo para cima, basal, malpighi, granulosa e córnea, certo? E cada uma dessas que eu falei para vocês representa uma fase da diferenciação celular. Então, o basal é os babies, né? É ali onde ela produz, onde vão se originar os queratinócitos. Depois a gente tem os queratinócitos propriamente dito, que são o equivalente aos adultos jovens produtivos, que é onde tem mais camada de células. Depois a gente tem a granulose e, por último, então, os queratinócitos mortos, que são a camada córnea. Além disso, os 5% das células da epiderme são os melanócitos, né? Que são células que se originam da crista neural e eles são responsáveis pela síntese de melanina. Cada melanócito, ele pigmenta, vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Ele geralmente, aqui não aparece isso, né? Mas eu não sei, porra! Aqui, cada um deles, esses tentáculos, esses pseudópodos, ele tem contato com 36 queratinócitos, em média. Então, na camada basal, a gente tem 10 células da camada basal e um melanócito. 10 células da camada basal e um melanócito, mais ou menos. E cada um desses melanócitos interage com mais ou menos 36 queratinócitos, certo? Então, ele espalha, né, esses tentáculos e a partir desses tentáculos ele vai liberar a melanina, tá? Então, aqui, ó, na vida real, né, a gente tem aqui os queratinócitos, que vocês já tinham visto nas outras lâminas, e aqui, ó, na camada de células basais, a gente identifica, então, alguns melanócitos. Deixa eu só ver se tem uma outra aqui, ó, que não tá muito bem definida, mas o que eu quero mostrar, vocês vão dizer, ai, prof, mas olha quanto melanócito, tudo marronzinho. Não, esses marronzinhos são as células basais, que receberam a melanina do melanócito. O melanócito são essas células que não são pigmentadas, porque o melanócito, ele pigmenta as outras células, ele em si não é pigmentado, tá? Então, tudo isso que vocês veem aqui são células basais, certo? E os melanócitos são esses outros aqui, ó, tá? Aqui, eles não estão tão pigmentadinhos, né? Então, a gente não consegue ver tanto, mas, ó, esses aqui são os queratinócitos da camada basal, e os melanócitos são esses outros. Aqui também, mas depois tem melhor, porque aqui está mal definido, né? As células de Langerhans, que ficam espalhadas, né, pela camada de Malpighi, principalmente, que são, na verdade, nossas células representadoras de antígeno. Elas respondem mais ou menos quase igual aos melanócitos, ali, por 4% das células da epiderme, tá? Só que a origem delas é da medula óssea. E as células de Merkel, que nem eu disse para vocês, né, são bem difíceis de visualizar. Na maioria das vezes ela se usa marcadores, né, se eu não me engano é para citoqueratina 20, e aí, na verdade, elas têm essa relação que eu falei para vocês, né, a importância delas é mais com a sensibilidade tátil, e é por isso que naquela foto lá, mais de diagrama, a gente conseguia ver que ela tinha relação com um neurônio, né, com axônio, desculpa, porque ela tem essa função, né, da sensibilidade tátil, e a riqueza dela vai se dar mais nas áreas onde a gente precisa mais dessa função, tá? Então, mais algumas outras fotinhos aqui, ó, mostrando os queratinócitos das células basais, lembrando que o que está pigmentado não é o melanócito, através dos seus tentáculos, dos seus pseudópodos, né, é que ele vai ele vai fornecer a melanina, né, para os queratinócitos. Aqui a gente tem uma célula de Langerhans, certo? Aqui mais célula de Langerhans, tá? Que são as apresentadoras de antígeno. De novo, né, essas ficam localizadas na camada de Malpighi, enquanto os melanócitos ficam só ali na camada de célula basal. Tá? E aqui, mais do mesmo, de novo, né, mas também num diagrama bem bonitinho, ó, os queratinócitos da camada basal, os melanócitos, aqui também, lá tem outro, né, e aí a gente consegue ver, então, ó, a camada de Malpighi, ou também espinhosa, a granulosa, ela tem aqui, não dá para ver muito bem, mas esses grânulos, né, é porque ela faz síntese de um monte de coisa, e aí depois
esses lisossomos, não sei o que é somo, eles vão liberar todas essas substâncias, né? E aí o núcleo vai desaparecer e a gente vai ter a camada córnea. Por isso que a gente vê na camada granulosa, às vezes, a gente consegue ver, né? Muitos desses grânulos, que é uma coisa que diferencia, né? O extrato granuloso do extrato espinhoso. Aqui também, ó, as células de Langerhans, a gente vê também que elas são diferentes dos queratinócitos. Aqui também, ó, mais do mesmo. E aqui mostrando bem, ó, de novo a camada córnea, a granulosa, vocês vejam que daí os queratinócitos já estão ficando bem achatadinhos, quase assim, né, se transformando numa camada córnea, né? Aí a camada espinhosa, que são os queratinócitos mesmo, assim, como a gente vê, é o apogeu, né? São os adultos ali dos 18 ao 25. Esse aqui é o apogeu da célula epidérmica. Aqui, então, a gente tem a camada de células basais, lembrando que o que está pigmentado aqui são os queratinócitos basais, né? E a cada 4 ou 10 a gente tem um melanócito, tá? Aqui nem o próprio livro, né, sabia distinguir qual das duas que era. E aí aqui, aqui a gente tem a derme, então, tá? Que nem eu disse para vocês, foi bem difícil, nem no livro de dermatopato que eu tenho, eu consegui uma foto decente de uma célula de Merkel, então acabei colocando só uma representação esquemática para lembrar mesmo que a importância dela é mais, né, a ver com a sensibilidade tátil e que ela tem essa comunicação, então, né, axonal. Depois da epiderme e antes da derme, existe uma estrutura que a gente não observa, né, na hematoxilina e eosina. Na verdade, a gente observa ela só na microscopia eletrônica, mas ela não é uma invenção da cabeça das pessoas. Ela existe, só que a gente não consegue visualizar ela nesses cortes e colorações, que é a chamada zona da membrana basal. A zona da membrana basal, como já diz, né, é a zona onde fica entre a epiderme, certo? Ou seja, fica entre a bundinha da célula basal e o início da derme, certo? Então, ela é uma estrutura que prende a derme à epiderme, ou a epiderme à derme, tanto faz a ordem, né? E é por isso que ela tem importância para a barreira cutânea e para a função básica da pele. Qualquer doença onde a gente tiver afetada as estruturas que fazem parte da zona da membrana basal, a gente vai ter esse desgrudamento, esse descolamento, né, entre a epiderme e a derme, tá? Então, um esquema mais ou menos não, né, totalmente de diagrama, assim, né, de desenho. Então, na verdade, a zona da membrana basal serviria para grudar, né, a epiderme com a derme, e, na verdade, ela é constituída por todas essas estruturas, né, que a gente não vê, que a gente só vê em microscopia eletrônica. Então, é o M-desmossomo, que é a meio desmossomo, né, porque para cima tem a célula basal da epiderme, mas para baixo não tem outro queratinócito, porque daí já começa a derme. Por isso que é um M-desmossomo, é só metade, é o pedaço do desmossomo que está no queratinócito da célula basal, porque embaixo não tem mais queratinócito, vai começar a derme, certo? Então, a zona da membrana basal é um M-desmossomo, e todos esses filamentos e fibrilas e estruturas de ancoragem, tá? E aí, qualquer uma dessas estruturas que sofra, né, alguma lesão, principalmente, né, anticorpos contra essas estruturas, mas às vezes existem alterações dessas estruturas de origem genética, né, que são as chamadas genodermatoses, a pessoa nasce assim, mas enfim, qualquer defeito nessas estruturas vai gerar uma pele não íntegra. Por quê? Porque a gente não vai ter a ligação eficiente da epiderme com a derme, tá? Então, a zona da membrana basal, ela é super ultra importante por causa disso, porque ela que faz essa costura aqui, né, da derme com a epiderme. Sem ela, é exatamente como vocês estão vendo aqui daí, tá? Como se ficasse tudo solto, tá? Essa aqui é uma foto de um paciente com lúpus, né? Porque nós não vamos entrar aqui em mérito, mas, enfim, uma das coisas que a gente consegue fazer, né, uma coloração especial, e nos pacientes com lúpus a gente vê esse espessamento, é uma característica dos pacientes
né, da membrana basal, mas eu acabei colocando, apesar de não ser uma lâmina de pele normal, porque a gente consegue ver, né, a zona da membrana basal direitinho, muito bonita nessa foto. Então, só mostrando mesmo que ela é uma estrutura que é entre a bundinha da célula basal e o início da derme, certo? A zona da membrana basal tá aqui e ela é responsável por essa liga, então, né, por essa ligação da epiderme com a derme, tá? Ó, aqui também é coloração pelo PS, e aí a gente consegue ver, ó, aonde ficaria a zona da membrana basal. Tá? Aqui é onde é esse roxinho aqui. Depois, então, né, tem a epiderme, com todas aquelas 4 camadas, com aquelas 4 células principais, que é o queratinócito, que é o principal deles, depois o melanócito, o de Langer, o Merkel, aí depois vem a zona da membrana basal com o hemidesmossoma e todas aquelas estruturas, e aí depois a gente tem a derme, certo? A derme, ela é dividida, né, em derme papilar, a derme perianexial, que praticamente é a derme papilar, só que é a derme papilar que fica em volta do anexo, e a derme reticular, que é uma derme mais profunda, depois a gente vai ver ali mais ou menos como... Não, aqui não consegue ver, só na outra, tá? A derme, né, ela, assim, na foto, é mais ou menos que nem vocês estão olhando ali no diagrama, ela ocupa mais espaço visualmente do que a epiderme, mas ela tem muito menos atividade metabólica. As coisas acontecem na epiderme. A derme, ela é como se fosse um colchãozinho, né? O que sustenta a epiderme, mas que também, né, serve de apoio a toda a rede neurovascular que passa por ali e também as estruturas da pele, né? As glândulas sebáceas, sudoríparas, folículo piloso, elas todas, né, apesar de serem da epiderme, elas estão na derme, tá? Então, aqui, ó, camada córnea, bem bonitinha, aquela cesta de basquete, né? A granulosa, camada de Malpighi, camada de célula basal. E aqui, ó, vocês vejam que a gente tem a derme, mas esse pedaço da derme não é igual a esse pedaço da derme aqui, né? Por quê? Porque aqui é a derme papilar, certo? E aqui é a derme reticular. Aqui a gente tem um tecido mais, em inglês eles chamam de areolar, né? Mas é areolar mais no sentido de ar, né? Porque as tramas são mais soltas, digamos assim, permitindo mais fluido intersticial entre essa trama. E a derme reticular, ela vem de reticular de rede mesmo, de network, porque ela aqui é mais espesso, assim, não tem tanto esse espaço onde flui mais esse fluido intersticial, né? Então, a derme papilar, ela é diferente da derme reticular, mas é tudo derme, é tudo tecido conectivo, mas ela tem essas particularidades, então, tá? Aqui, ó, a derme papilar, que eles falam, né, que tem esse tecido conectivo areolar, mas não tem nada a ver com areola, né, tem a ver com air, né, e aqui, então, o tecido conectivo que é mais denso, né, mais irregular, da derme profunda. Então, a derme superficial, que é a mesma perianexial, e a derme profunda. Tá? E aí, que eu tinha dito para vocês, só para ilustrar aqui e lembrar, né, que além de dar esse suporte para a epiderme, né, é na derme onde a gente vai encontrar, né, os vasos sanguíneos, os linfáticos, os nervos e aquelas estruturas que são derivadas da epiderme, mas estão na derme, que são os folículos pilosos e as glândulas, tanto sebácea quanto sudorípara, tá? E depois, então, da derme, quem é que a gente tem? A gente tem a hipoderme, né? O tecido adiposo. Então, o tecido adiposo da hipoderme, ele é a camada mais profunda da pele, né? Ele é formado por um tecido conjuntivo frouxo, então é um colchãozinho extra também que a gente tem. E as principais células que a gente tem são essas células que são facilmente reconhecidas, né? Eu acho que é uma das primeiras células que a gente consegue reconhecer de longe, assim, as células do tecido adiposo,
tá? Então, essas são as principais células desse tecido, elas são, assim, redondonas, né? E dentro desse citoplasma tem grande quantidade de lipídio, o lipídio principal que tem aqui é o triglicerídeo, e além de servir também de apoio, né, para a derme e, por consequência, a epiderme está em cima da derme, lembrar que ele também é responsável pelo deslizamento da pele sobre as estruturas de suporte, né, osso, tendão, músculo, e ele também, né, dependendo das áreas, algumas áreas muito mais que as outras, como, por exemplo, o abdômen, né, ele serve para depósito de calorias, tá? Então, tem algumas áreas, né, que são nossos depósitos de caloria, vídeo, por exemplo, na mulher grávida, né, só ver as áreas que aumentam, que a gente consegue visualizar bem quais são as áreas que são importantes para depósito de caloria, também serve para modelar o corpo, e também, assim como em qualquer outro vertebrado, mas principalmente nos mamíferos, serve, né, de isolante térmico também, tá? E também, obviamente, né, que funciona também como uma proteção. Então, aqui, né, pela última vez, você já está de saco cheio, mas enfim, tá? A gente tem a derme reticular, a derme papilar, a epiderme, na verdade, como a foto está muito, muito de longe, ela está esmagadinha ali, né? A gente nem vê ela. Aqui o tecido adiposo, e aqui já começa daí, né, a musculatura, mas é porque é uma foto já bem de longe, tá? Mas a gente consegue ver os 3 planos aqui, ou 4, se a gente dividir, né, em derme reticular e derme papilar. Aqui fica um pouco mais fácil, né? Aqui é a camada córnea, obviamente que aqui a gente tem uma camada córnea bem espessada, vocês conseguem ver mesmo sem a gente ter visto o que é uma hiperkeratose, que essa camada córnea está um pouco diferente, talvez seja só porque essa biópsia foi de algum lugar onde a pessoa tinha uma camada córnea mais espessa, pode ser uma biópsia da mão, por exemplo, né? Enfim, aí aqui a gente tem a epiderme, a camada de células basais, aí a gente tem a derme, que é tudo isso aqui, né? Aqui mais perto é a derme papilar e aqui é a derme reticular, aqui a gente tem vaso, aqui a gente tem as glândulas, e aqui a gente consegue identificar, então, né, a hipoderme e o tecido adiposo, que são aqui os adipócitos, né? Aqui também, ó, é uma foto de longe, obviamente, quanto mais de longe, mais pequenininho vocês veem a epiderme, né? Olha a diferença, olha como aqui a camada córnea tá grandona, e aqui a camada córnea tá fininha. Pode ser que seja patológico, pode ser que seja só uma área biopsiada diferente, né, dessa daqui. Talvez aqui tenha sido, que nem a gente conversou, sei lá, pálpebra, e aqui alguma dessas outras áreas. Por isso que é interessante a gente sempre dar sempre o maior número de informação possível, tá? Mas voltando, então, camada córnea, epiderme, epiderme, a derme papilar é aquela que está sempre aqui pertinho, né, da epiderme, depois a derme reticular, que é essa mais grosseira, e aqui a gente vê, então, a hipoderme, tá? Aqui as glândulas, né? Aqui a gente vê os vasos. Ó. E aí a gente tem uma coisa dentro da dermatopatologia que é igual a qualquer outra área da medicina. Isso aqui é só um slide de exemplo. Quem não passou ainda na dermato não sabe, mas quem já viu dermato sabe que quando a gente vai descrever lesões dermatológicas, a gente tem um vocabulário adequado, digamos assim, porque daí quando a pessoa fala aquele vocabulário adequado, a outra pessoa que está ouvindo ou lendo e não está vendo o mesmo paciente que a gente, ela consegue imaginar mais ou menos a mesma coisa, é como um alfabeto, entendeu? Quando eu digo para vocês que amor escreve com A-M-O-R, todo mundo sabe mais ou menos na sua cabeça como é que é a letra A, a letra M, a letra O, a letra R, e que juntando tudo como é que dá a palavra. Então, é mais ou menos assim que funciona, né, em várias outras áreas, mas na medicina também. Existem termos que a gente precisa saber, porque quando uma pessoa fala naquele termo, ou quando a gente lê aquele nome, a gente já sabe a que imagem ou a que sinal ou a que sintoma aquilo se refere. Então, no caso da dermatologia, né, a gente tem alguns termos, aqui são só alguns exemplos, mas a gente tem alguns
termos que a gente definiu, né, para caracterizar uma erupção de uma forma curada. Então, por exemplo, né, a pessoa tem uma mancha, ela tem uma mácula, que são, por exemplo, quando a gente tem lesões sem relevo. A gente tem uma pápula ou uma placa, quando são lesões com relevo. A gente tem vesícula, bolha, enfim, né, isso não é o motivo da aula de hoje. Eu só botei esse slide para dizer que também existem muitos termos dentro da dermatopatologia, dentro da patologia em si, né? Mas a gente está vendo dermatopatologia. E que esses termos também significam alguma coisa. E aí eu acabei colocando, né, o que os livros julgam e dizem serem os mais comuns, né? Até para a gente não ficar boiando o dia que a gente lê alguma coisa dessas num laudo, num prontuário do paciente, ou ver uma discussão de caso, alguma coisa assim, tá? Mas esses termos nada mais são do que isso, só que na sua versão dermatopatológica, tá? Então, um deles a gente acabou já falando meio que sem querer, e que é super comum e que nem sempre quer dizer que seja alguma coisa patológica, porque a gente viu que em alguns lugares simplesmente a gente tem o aumento da camada córnea, é esse termo chamado hiperceratose, certo? A hiperceratose, o que que ela é? Ela é o aumento, né, a hiperplasia da camada córnea, certo? Então, ela vai ocorrer aonde a gente tem epiderme, né? Porque camada córnea a gente só tem na epiderme. Então, ela vai ocorrer na epiderme e nos anexos. Não tem hiperceratose da derme, isso não existe, tá? Então, a hiperceratose vai se dar na epiderme, né? Tanto a essa que a gente vê, quanto a epiderme dos anexos também, tá? A gente chama de hiperceratose ortoceratótica quando a gente tem um aumento da camada córnea. Normal, tá? A camada córnea só está espessada. Tipo aquela outra, tipo essa aqui, acho que não é um bom exemplo. Tipo essa aqui. Opa, desculpa. Tipo essa aqui, tá? Agora, existe um outro tipo de aumento da camada córnea que chama paraceratose. A paraceratose, geralmente, ela é patológica porque ela se dá com a permanência dos núcleos, certo? Na camada córnea, coisa que não deve ocorrer. A gente acabou de ver ali, né, que geralmente a gente tem a camada de célula basal, e aí esses queratinócitos vão amadurecendo, se transformam em queratinócitos da camada de Malpighi. Aí na camada granulosa acontecem determinadas alterações metabólicas, né? Síntese, e bem no finalzinho, então, de tanto sintetizar, libera tudo, perde o núcleo, e aí a gente tem a camada córnea, perde o núcleo, foi o que eu disse. Então, como é que pode ter núcleo lá? Porque isso não é normal, isso geralmente está associado com alterações onde a gente tem uma proliferação anormal, né, ou muito rápida ou desorganizada da epiderme. E aí acaba, então, né, retendo esses núcleos lá na camada córnea. Então, essa é uma hiperceratose do tipo paraceratose, tá? Então, só mostrando num diagrama mais ou menos, né, o que é a hiperqueratose, sem entrar no mérito se é uma orto ou paraqueratose, né? Aqui, ó, a camada córnea de cestinha de basquete, bonitinha, como ela tem que ser, e aí, que nem naquelas fotos que vocês viram, né, a hiperqueratose, que nada mais é do que o espessamento da camada córnea. Aqui tem mais, né, aqui é uma foto de uma epiderme normal, sem nenhuma alteração, e aqui, entre outras coisas, tem outras alterações aqui também, nós não vamos falar disso agora, mas para mostrar só aqui, tá, essa hiperqueratose, se vocês repararem bem, né, é uma hiperqueratose com paraqueratose, né, ao menos alguns pedaços aqui de paraqueratose. Vejam como lá, ó, tá normalzinho ainda, é como se, né, viesse e aqui a gente tem a lesão, tá? Mas só para vocês compararem, aqui não tá normal, aqui tá normal. Tá, tudo bem, eu sei que aqui tá mais distante que aqui, mas foi o máximo que eu consegui, mas mesmo que elas não estejam exatamente, né, na mesma proporção, né, 20 vezes, 30 vezes, enfim, a gente consegue ver que a situação daqui não é, né, normal em relação a essa situação que eu acabei de dizer para vocês que é uma situação normal. Depois, um outro termo bem comum usado na dermatopatologia se refere
ao aumento da espessura da camada espinhosa. Então, quem vai aumentar aqui não é a camada córnea, é a camada de Malpighi, aquela que eu disse para vocês que é a camada produtiva, né? A camada importante da epiderme. Então, o nome que a gente dá para isso é a acantose. Então, a acantose, ela é o aumento da espessura da camada espinhosa, certo? Ela não é neoplásica, geralmente ela está relacionada com processos reacionais, né? Por exemplo, depois vai ter a foto, o exemplo mais clássico é a psoríase, tá? E aí ela pode ser uma acantose regular, onde esse aumento todo é regular entre ele próprio, ou ele pode ser irregular. Então, a gente tem um aumentão, um aumentinho, um super aumento, né? Então, tem, sei lá, 50 camadas, uma camadinha. Então, regular ou irregular. Tá? Aqui, ó, a gente vê uma acantose regular. Vejam como esse aumento, né? A gente olha a lâmina e ele se dá nessa, ao menos nessa lâmina, regularmente por toda ela, tá? Essa aqui é uma lâmina de psoríase, tá? Mas isso é uma acantose, ó. Vejam como está aumentada. A gente conversou, né, que geralmente a gente tem quantas linhas, né, quantas fileiras na camada de Malpighi, de 5 a 10, extrapolando assim, 15, né? Gente, tem muito mais que isso aqui, né? Tem muito mais que 15 fileiras, tem muitas fileiras aqui, tá? Então, isso é uma acantose. Ó, aqui mostrando de novo, obviamente eu sei que eles não estão bem na mesma proporção, né? Esse está mais perto do que esse, mas aqui é uma pele normal, né? E aqui uma pele com a acantose, tá? Vejam como é diferente. Então, hiperqueratose se refere à camada córnea, a acantose se refere à camada de Malpighi. Ai, não tem nenhuma lá que fala da granulosa. Como não estava no top 10 do livro, eu não coloquei, mas é óbvio que tem, né? Tem hipergranulose quando tem aumento da granulosa e hipoagranulose quando tu tem pouca ou nenhuma camada granulosa. Óbvio que tem. Aqui outro exemplo de acantose, uma acantose regular, tá? Vejam quantos núcleos. Né? Aqui a gente tem duas coisas em uma, né? A gente tem a acantose regular e a gente tem a paraqueratose também. Isso também é uma psoríase, tá? A gente tem um outro termo também que o livro coloca como um termo, uma alteração que surge frequentemente, por isso que o termo é usado frequentemente, senão ninguém ficaria usando, né? Coisa meio óbvia. Enfim, que é a papilomatose, certo? A papilomatose é como se fosse, mas isso eu que estou dizendo, não é o livro, isso é uma coisa que eu, quando estudo, resolvi usar para gravar para mim. É como se fosse uma acantose para cima, né? A acantose, por definição, é para baixo, e a papilomatose ela é para cima, entendeu? A gente tem essas alterações histológicas que fazem essa projeção para cima, assim como se fossem dedos de uma luva, torres da igreja gótica, podem escolher o que vocês quiserem, mas o troço que aumenta para cima, entendeu? Então, a papilomatose, né, ela é para cima, tá? Ela dá esse aspecto digitiforme, eu também, às vezes, lembrando, né, aquelas torres da igreja gótica. Claro que aqui também tem uma hiperqueratose, mas não era isso que eu queria mostrar. Eu botei essa foto para mostrar, né, esse formato aqui, que é uma papilomatose, tá? Geralmente, né, não exclusivamente, mas geralmente essas lesões estão relacionadas na macroscopia, né, com lesões verrucosas. Então, aqui tem, né, vejam que são formas diferentes né, aqui, porque aqui é uma verruga vulgar, e aqui é uma papulose de... Ai, meu Deus, me esqueci o nome. É umas bolinhas escurinhas que os pacientes fazem, gorgerou alguma coisa. Mas, enfim, mas só para vocês verem como faz essa elevação, né, essa projeção, certo? Então, a gente tem essa hiperplasia da epiderme, que é variável, às vezes é um montão, às vezes não é um montão, mas é sempre com essa projeção, né? Ela projeta, não é igual a acantose, onde a gente tem também, né, hiperplasia da epiderme, mas a gente
tem para a direção que a epiderme é normal, né? Aqui não, aqui a gente tem essa formação desses dedos, né? Vejam mesmo essa aqui que tem uma baita hiperplasia, como ela sobe, na verdade, né? Ó, como ela sobe, tá? Então, papilomatose é isso, tá? Aqui é a mesma foto da de antes e aqui é aquela mesma foto da de antes da pele normal. Essa foto da pele normal vai estar sempre no final das alterações para vocês compararem, né, a pele normal com a alteração que a gente está falando. Aí depois, o outro termo, né, de novo, outro termo. A outra alteração, que se refere a um termo, que de novo ninguém usaria o termo se a alteração não fosse comum, é a acantólise, certo? A acantólise, esse termo é usado quando na dermatopatologia a gente visualiza a perda da coesão celular, certo? Vocês lembram que os queratinócitos, ó, entre eles são super grudadinhos, né? Super grudadinhos. Quem gruda um queratinócito no outro? Principalmente os desmossomos, né? Um M-desmossomo de um lado, um M-desmossomo do outro, e aí os dois M-desmossomos se dão as mãozinhas e formam um desmossomo e os queratinócitos não se desgrudam nunca mais, certo? Quando a gente perde a coesão celular por ruptura desses desmossomos, os queratinócitos ficam soltos. Se eles ficam soltos, não tem nada que puxe eles nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, para dar aquele formato, né, que aqui onde não está acometido, ó, vocês veem que é aquele formato clássico do queratinócito, né? Vamos ver se tem ó, né? Ó, esse formato aqui. Vocês imaginam que ele está sendo puxado por esse queratinócito, está sendo puxado por esse, está sendo puxado por esse, porque tudo aqui tem desmossomo. No momento que não tem mais desmossomo nenhum puxando o queratinócito, o que acontece com ele? Ele fica arredondado, ó. Ele fica, certo? Ele fica grandão, porque não tem nada mais puxando ele para lado nenhum, e ele fica uma célula redonda, né? Porque ele perde a sua forma, certo? Geralmente, onde a gente tem a acantólise, né? A gente tem, geralmente, onde a gente tem perda imunomediada desses desmossomos, ou seja, o corpo das pessoas produzem anticorpos contra essa estrutura, né? Um pedacinho dessa estrutura, e aí esse pedacinho dessa estrutura, quando é afetado, afeta a estrutura inteira, e aí as células se perdem. Então, as lesões mais comuns onde a gente encontra isso são os pênfigos, mas existem outras lesões onde a gente pode encontrar, por exemplo, numa bem comum, que é o impetigo bolhoso. Só que lá, quem vai sacanear os desmossomos dos queratinócitos são os neutrófilos, tá? Mas o resultado final, independente de quem é que destrói, né, os desmossomos, é sempre os mesmos, né? É a acantólise, ou seja, é perda dessa liga entre uma célula com a outra. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, ó, branco, é líquido, certo? Por quê? Porque se perdeu a liga entre os queratinócitos, e aí entrou fluido ali, certo? Ó, olha só, aqui, ó, vem a epiderme normal, com a sua camada córnea, a epiderme tá normal, a epiderme tá normal, opa! O que é isso aqui entre esse pedaço da epiderme e esse outro pedaço da epiderme? Tem alguma coisa no meio da epiderme, ó. Vejam que é como se vocês tivessem rasgado a epiderme, né? Ficou um pedaço da epiderme para cima e um outro pedaço da epiderme para baixo. Esse pedaço continua ligado na derme, tudo direitinho, mas ele não está mais ligado com o resto da epiderme que pertence a ele, certo? A gente está vendo uma bolha aqui, certo? Uma bolha chamada subcórnea que está embaixo da camada córnea. Ó, isso não é normal, tá? Por quê? Porque esses queratinócitos tinham que estar ligados com aqueles lá. A gente, ó, não precisa nem voltar atrás para ver a lâmina. Uma pele normal. É isso aqui, ó. É toda a epiderme grudadinha. Só que aqui, por algum motivo, na verdade, isso aqui é um pênfigo foliáceo, mas enfim, não é motivo da aula hoje, né? A gente tem uma bolha aqui, ó. Por quê? Porque os queratinócitos aqui perderam os seus desmossomos, não perderam, então, a ligação, e se perdeu a ligação, eles ficam soltos no mundo, né? Tipo um astronauta que se desprende, assim, no espaço sideral, tá? E aí, então, se não tem ligação entre os queratinócitos, permite a entrada de fluido. Aqui a gente tem uma outra bolha mais alta ainda, ó. Ela é imediatamente abaixo da camada córnea aqui, ela ainda tem, né, um pouquinho de granulosa aqui, camada córnea, bum, já vem a bolha, ó, tá?
E aí o resto da epiderme, sim, tá toda normal, mas aquele pedaço ali tá completamente descolado, tá? Ó, aqui também, ó, camada córnea, granulosa, e aí cadê o resto da epiderme? Não tem, tem só, ó, aqui ela tá, esse aqui é o aumento dessa, ó, tá? A gente tem, isso aqui é um queratinócito, mas não parece um queratinócito? Claro que não, não tem ninguém puxando ele para um lado e para o outro para dar aquele formato, né? O queratinócito tem aquele formato exatamente por causa disso, porque uma célula é ligada, né? O desmossomo liga com a de cima, com a de baixo, com a do lado, com a do outro lado, e aí ele vai dando aquele formato, né? Que é espichadinho, assim, na ponta, né? Tipo um losango, mas não é bem losango, tá? E aí, se ele perde isso, ele fica com essas células, que a gente chama de células acantolíticas, porque são células da acantólise, né? Que a gente acabou de ver esse termo, tá? Então, elas ficam assim, redondas, lisas, perdem aquela conformação tradicional do queratinócito, porque não tem ligação dela com nada, tá? Ó, olha só, tá aqui, né, a derme papilar, tá aqui, ó, a camada de célula basal, tanto que eles são meio pigmentadinhos. Aí tem a camada de Malpighi, que a gente esperaria que tivesse de 5 a 10, só que a gente viu uma fila, 2 filas, 3 filas, cadê o resto? Cadê? Não tem, porque tem uma bolha aqui, certo? Ali as células acantolíticas, ó. Tem uma bolha aqui, isso aqui é tudo fluido, tem célula inflamatória aqui também. Não tem, cadê o resto da epiderme? Tá lá em cima, tá solta, certo? Tem uma bolha aqui, tá? Mesma coisa, ó, a camada córnea, bem bonitinha, cesto de basquete, a granulosa, aí começa a Malpighi, cadê o resto? Sumiu. Cadê a liga? Não tem. Tem esse monte de fluido, um monte de célula inflamatória, célula acantolítica, certo? Porque tem uma bolha aqui, tá? Ó, visto bem de longe, como dá pra gente ver, ó, que é uma bolha, olha só que lindo, ó, a pele normal, bem coladinha, né, epiderme, toda ela, né, as 4 camadas, coladinha na derme, vem, até que de repente, né, abre essa boca de jacaré, assim, e tem um treco branco aqui, isso é fluido, isso é uma bolha, né, porque teve um descolamento aqui, ó, dentro da epiderme. Ó, só comparem esse pedaço com esse pedaço daqui, tá? Então, isso é uma acantólise. É o nome que a gente dá para a bolha dentro da dermatopatologia, tá? Aqui, de novo, a pele normal, aquela de todas as vezes. E aqui, né, uma outra foto de um pênfigo. Então, aqui é um pedacinho da pele normal, mas vocês podem comparar com essa também. Cestinha de basquete, né? Coisa mais linda, a córnea, a granulosa, a papilar, a Malpighi, tudo certinho aqui. Só que aqui começa daí, ó, uma coisa, né? Uma coisa branca. Isso é, como tá aqui material amorfo, isso é fluido, né? Tem célula inflamatória, tem algumas células acantolíticas. Por quê? Porque perdeu a ligação de um queratinócito com o outro. Então, a acantólise nada mais é do que bolha, tá? Do que vesícula intraepidérmica. Dentro da epiderme. Existem bolhas subepidérmicas também, tá? Que aí vão se dar por ruptura naquelas ligações lá que a gente viu, né? Na zona da membrana basal, e daí essa bolha que vocês estão vendo aqui vai acontecer nessa região aqui. Mesma coisa. Tá? Um outro termo também, até porque, entre outras, uma das doenças que mais dá espongiose são os eczemas, e como o eczema é uma doença muito comum, então acaba, né, também tendo muita espongiose na dermatopata, então esse termo acaba aparecendo bastante. Então, espongiose, na verdade, é o edema intercelular. Vejam que é o edema entre as células, não é um edema intracelular, não é a água dentro da célula, é a água entre as células, certo? Às vezes, junta tanta água que pode, certo? Formar uma clivagem, tanto quanto aqui, mas são mecanismos diferentes, tá? Aqui, na verdade, exceto quando ocorre a clivagem, né? Mas aqui, os queratinócitos, eles têm um formato, olha só, mais estreladinho, porque, na verdade, como começa a ter água entre os espaços
celulares e os desmossomos não romperam, entendeu? Então, vai enchendo de água, e aí aquilo vai esticando, até não poder mais, tá? Porque a gente tem água entre os queratinócitos. Isso é espongiose, água entre os queratinócitos, tá? Então, a diferença aqui, ó, é que aqui a gente mantém, ó, a conexão, a não ser, como eu disse para vocês, né, que nem aqui, onde às vezes a gente tem tanta espongiose que pode, né, ter algumas clivagens pequenas, né, pode ter essa ruptura, mas a grosso modo não tem, né, porque a gente não tem dano dos desmossomos mesmo. Entra água entre os queratinócitos, certo? Então, aqui é uma fatia, né? Aqui a gente vê que já está aumentado, mas aqui é onde a gente vê mesmo mais esse edema entre, e não dentro, entre as células. Aqui também a gente vê mais ainda esse aspecto estrelado. Olha que coisa mais linda os desmossomos, ó. Aqui é fácil de entender por que quando isso é rompido, naquela outra alteração que a gente viu, né, na acantólise, por que a célula fica redonda, né? É como se a gente tivesse, assim, um chiclete que vai esticando, aí tu corta, né? E aí ele, pum, volta para a forma original, tá? A gente vê a presença de várias outras células, que nem nesse esquema aqui, ó, porque como geralmente a espongiose, ela está relacionada com processos inflamatórios, né, que aí aumentam a permeabilidade vascular, e por isso também que tem esse horror de fluido, junto com isso a gente também tem, né, a presença de células inflamatórias na epiderme também, tá? Então, além de, né, uma outra coisa que geralmente acompanha a espongiose, embora o termo se refira só a essa água entre as células, esse água, né, fluido entre as células, uma coisa que acompanha geralmente a espongiose é a presença, então, dessas células inflamatórias, né, porque junto sempre tem um processo inflamatório na espongiose, sendo que o representante mais comum é o eczema, tá? Então, aqui, ó, é uma dermatite de contato agudo, que é uma forma de eczema, né, e aqui mostrando, então, né, uma espongiose, ó, água entre as células, e aqui, geralmente, uma espongiose bem mais importante, tá? Aqui, isso aqui é tudo infiltrado inflamatório na epiderme, na derme, tá? Bastante infiltrado. Vejam que a gente não via, né, esse monte de pontinho roxo. Vamos pegar uma lâmina de foto normal, ó, na derme, né? Vejam como tem bastante aqui. Isso aqui é tudo célula inflamatória, isso daqui é tudo linfócito, na verdade, tá? Os eosinófilos, eles geralmente são uns cor-de-rosinha mais pink, assim, que parece que eles estão de óculos de sol, porque por causa do núcleo, assim, tu vê uma carinha, parece um alien, assim, roxinho, meio rosa, tipo isso aqui, só que nesse momento eu não consigo ver, mas ele fica assim, rosinho, roxinho, e com aqueles, um núcleozinho que parece um óculos de sol, assim, bem no meio da carinha cor-de-rosa, tá? Essas coisinhas aqui são extravasamento de hemácia, na verdade. Não é os eosinófilos. Acho que aqui tem um, depois, graças a Deus que não disse para você, a gente tem alguém que entende, e aí ela pode me corrigir, mas talvez aqui seja um. Quando tem, assim, um aumento maior, eu até consigo ver, mas no aumento pequenininho eu não consigo ver. Mas eu sempre gravo, assim, que são essas carinhas vermelhinhas que tem o núcleo, assim, parece um óculos de sol. E aqui mostrando, né, a lâmina de antes, onde tem a espongiose, ó, ou seja, esse acúmulo de fluido entre as células, né, e o infiltrado inflamatório também, embora a espongiose não se refira ao infiltrado, mas ele acompanha. E aqui a lâmina normal, onde a gente não vê edema nenhum entre as células, elas estão super coesas, tanto que a gente nem vê a divisão entre elas, a gente só vê os núcleos, né, e aqui a derme bem linda, sem nenhum processo inflamatório, só os vasos. Um outro termo também bem comum, né, ou seja, uma alteração bem comum que aparece, que faz com que a gente use esse termo, é a pústula, né? A gente tem a pústula no macro e tem a pústula no micro. A pústula no micro, ela se traduz por uma coleção de neutrófilos dentro da epiderme. Aqui a gente tem neutrófilos, na verdade,
são intraepidérmicos, mas a gente consegue ver que eles são na camada córnea, inclusive, né? É bem alto aqui o acúmulo, mas é em qualquer lugar da epiderme. Quando a gente tem uma coleção de neutrófilos, a gente tem uma pústula, tá? Ó, aqui também. E aqui também. Olha aqui, ó. Né? Esse infiltrado inflamatório. Aqui a gente consegue ver bem que são neutrófilos, né? Vocês lembram do desenho esquemático do neutrófilo, né? Que tem aquele núcleo, assim, que parece dois rins, assim, né? Tipo, os feijõezinhos. Vocês lembram, vocês vão ver que aqui tá bem igualzinho, olha. Coisa mais lindinha de ver. E depois vocês peçam para ela me corrigir, mas talvez a gente tenha os eosinófilos aqui, ó, que são aqueles que eu disse que parece que estão de óculos. Tem sim, doutora, tem sim. Tem, né? Não tô tem sim. Ah, então tá. Eu acho que tem um também, né? Na verdade, essa bolha aí subcórnea, ela é constituída por eosinófilo e neutrófilo, né? Também, porque a imunobiologia acaba chamando os dois, né? É um predomínio de neutrófilos, mas tem eosinófilos também. Os neutrófilos eu consigo ver assim quando eles estão mais sozinhos, mas os eosinófilos procurando lá embaixo, às vezes eu acho assim, né? Que eles para mim eles parecem uns alienzinhos de óculos, eu acho tão bonitinho. Isso, eles têm o citoplasma mais rosa mesmo, um rosa chiclete, assim. Fica tão bonitinho, mas enfim. Ai, tu vai me interrompendo, por favor, porque tem coisas que eu não consigo enxergar às vezes, sabe? Tá ótima. E aí, um outro termo também bem comum que aparece é o granuloma, né? O granuloma, na verdade, é uma reação inflamatória, né? Crônica, só que essa reação inflamatória, ela se organiza de um jeito peculiar, né? Que nem vocês viram ali, a gente viu ali o infiltrado inflamatório meio todo espalhadinho e tal, né? Que nem aqui, que a gente tem os infiltrados todos espalhadinhos e tal, tem um outro tipo lá que chama em faixa, tal. Então, às vezes, os infiltrados inflamatórios, eles se organizam do jeito especial, e o granuloma é um jeito especial do infiltrado inflamatório crônico se organizar, certo? Então, na verdade, é uma coleção de estiócitos, que geralmente está associado a outras células inflamatórias, né? Uma célula que geralmente está presente, são essas células aqui que chama células gigantes multinucleadas, porque, tipo, elas vão fusionando e aí vai ficando, né? Parece uma célula só cheia de núcleo, tá? E também, obviamente, que linfócitos, né? Até porque são produzidos citocinas, aqui é uma reação inflamatória crônica, né? E aí essas citocinas vão chamar outras células inflamatórias, então, além do estiócito, né? Vai ter linfócito também. Mas é essa organização, que nem vocês estão vendo esse diagrama, assim, arredondada, né? Que chama a atenção no granuloma, tá? Ó, aqui, ó. Eu digo coisas, né? Mas, enfim, é verdade. Essas coisas aqui, redondas, né? Que a gente vê, que não tá todo o resto, né? Pensem que todo o resto da pele não tá porque focaram aqui, tá? Mas essas coisas redondas aqui são os granulomas, tá? Então, tem esse formato, né? Tem essas células diferentes que são os estiócitos, tem os linfócitos circundando, mas é a forma, né? É essa forma aqui que é o que chama a atenção do granuloma, tá? Ó, aqui aí já uma foto mais de longe, aí a gente já, esse aqui uma necrose caseosa, obviamente que pode. Ó, então, ó, é uma reação inflamatória. Tudo isso que vocês estão vendo de roxinho, miudinho, é neutrófilo. Então, é uma reação inflamatória. Olha que lindas essas células aqui, ó. Cheia de núcleo, olha. Eles não apontaram aqui, mas dá para ver bem, ó. E aí, né, ele tem esse formato, digamos assim, né? O granuloma sempre vai. Isso aqui é um granulomão, né, gente? Então, tem granulominha, tem granulomão, mas, enfim, é sempre esse formato. Ó, vamos ver se vocês acham eles aqui, ó.
Tá vendo? Ó, a camada córnea bem normal, a epiderme bem normal, a papilar, isso aqui é vaso, tá? E aqui, ó, estão eles aqui, ó. Se vocês lembram daquelas lâminas que a gente viu isso, não tem isso aqui na derme reticular. O que que é isso aqui? Ah, são granulomas. Ó, aqui é um pedaço e aqui é mais perto desse pedaço, ó. Vejam que as células não estão espalhadas, né? Não é que nem vamos pegar aquelas aqui, ó. Não é um filtrado inflamatório de estar tudo espalhadinho assim, ó. Não é, né? Tem célula inflamatória, tem, mas ela não está espalhada desse jeito, um monte de bolinha solta, né? Ela tem essa conformação. Ah, pá, por que esse granuloma é diferente do dentro? São granulomas diferentes, obviamente que daí isso é uma outra aula, né, e que imagina que vocês nem foi, né, eu nem vou dar um negócio desse, mas enfim, tem tipos diferentes de granuloma também, né, porque, enfim, são doenças resultantes diferentes, mas o arranjo inflamatório, né, com algumas peculiaridades de cada granuloma, ele é sempre assim. Tá? Aqui também, ó. Tudo isso aqui é ó. Isso aqui, na verdade, é um granuloma anular, mas, ó, tudo isso aqui é um granulomão, ó. E aí, acho que é o último termo, até porque nada é mais do que morte celular, mas enfim, né? E um termo, então, que a gente vê em qualquer tecido, e vai ter que ver na epiderme também, né? É a apoptose. Então, a apoptose é aquela morte celular programada que ocorre em diversos tecidos. Isso aqui é uma das, acho que, as primeiras coisas que a gente aprende, né, em patologia e histologia. E a gente tem a apoptose tanto por condição fisiológica, né? Porque, infelizmente, as células têm que morrer, ou não, né? Às vezes isso acontece por doença, mas, enfim, a apoptose, ela é uma morte celular programada, pode ser fisiológica ou não. Um dos exemplos, né, fisiológicos, no caso, falando da pele, né, é a morte dos queratinócitos da matriz do folículo, né? A gente tem 3 fases do folículo piloso, né? O cabelo, ele nasce, se desenvolve, depois ele entra numa fase de parada e depois ele cai, e aí nasce de novo. Só que, claro, a gente tem proporções diferentes do cabelo nesses ciclos, porque senão, pelo menos um período na vida da gente, a cada X tempo, a gente ficaria careca se todos os fios estivessem sempre na mesma fase, né? Mas um dos melhores exemplos é esse, né? É porque é programado, uma hora entra naquela fase, a célula entra em apoptose e morre, depois o cabelo cai, depois nasce de novo e assim vai indo, né? Também, se não acontecesse isso, a gente ficaria o cabelo crescendo eternamente também, né? Tá? Um outro nome também na dermatopatologia que se dá, né, para quando a gente vê esses queratinócitos apoptóticos, esses queratinócitos mortos, coitadinhos, né, são ou corpus decivati, ou alguns livros eu achei como corpus coloides, mas a maioria chama de corpus decivati. Então, aqui, ó, né, eles ficam bem diferentes do normal. Aqui fica, aqui nessa aqui eu achei bem mais parecido com o queratinócito normal. Esse daqui, assim, só que tá escrito que é um queratinócito apoptótico, que ia ter difícil esse negócio aqui, tá? Aqui, na verdade, tem várias outras alterações, né? Mas tem vários queratinócitos apoptóticos também no meio, tá? O principal deles é esse grandão aqui. Tô certa? Tá certa. Muito obrigada. Esse eu achei, aquele outro eu achei. Mas, assim, eu acho que devo tá deixando passar vários, porque é tanta inflamação e tanta alteração aqui que deve ter, né? Na verdade, toda essa camada córnea, doutora, que está destacada, é porque são os queratinócitos já necrosados e mortos, né? Por isso é uma NET, na verdade, né? Uma necrólise epidérmica tóxica. Então, eu imaginei que devia ter muito queratinócito apoptótico aqui. Então, todos esses aqui não é artefato,
tudo isso aqui é queratinócito morto mesmo. Tudo, doutora, tudo. Nossa, que tristeza. É. Coitadinho do paciente. Olha quantos. Sim, agora abriu meu olho. Olha quantos. Que horror. Olha só. Enfim, a NET é feia de ver, a NET é feia de ver na dermatopato também, né? Horrível. Horrível. E esse aqui eu não vou falar, obviamente, né? Porque senão nós vamos ficar aqui até as 9. E, de novo, não sou eu que tenho que falar, né? Porque não sou estudada nessa área. Mas só para vocês saberem, assim como tem esses nomezinhos, existem também padrões inflamatórios histológicos, né? Onde tu agrupa, né, determinadas alterações naquele padrão, e aí fica também fácil de tu, por exemplo, assim, se tu lê um AP, ou se o patologista te liga e te diz, né, que ele viu lá, por exemplo, é uma dermatite de interface, por exemplo. Aí tu já tem algumas coisas que tu começa a pensar. Se, por exemplo, uma das tuas hipóteses era líquen plano, bom, daí tu já fica pensando, olha, então acho que eu estou no caminho certo. Então, assim, do mesmo jeito que na macroscopia, né, se vocês abrirem um capítulo de livro de dermatoclínica, vocês vão ter o grupo lá, lesões eritemato-descamativas, daí vocês têm psoríase, vocês têm dermatite seborreica, vocês têm tireoide de Gibera, porque do ponto de vista clínico todas elas se parecem, então elas estão naquele grupo. Aí, né, pênfigo, pemphigoide, dermatite herpetiforme, tudo vai estar no grupo das bolhosas. Por quê? Porque tudo dá bolha, né? Então, do mesmo jeito que na clínica a gente tem esse agrupamento, na histopatologia também existem, né, padrões inflamatórios, onde se agrupam essas alterações, e óbvio que dentro dessa alteração tem mais de um diagnóstico que pode ser, mas também tem vários diagnósticos que não podem ser esse que tu estava pensando se tu está diante daquele padrão inflamatório. Então, isso também é uma coisa interessante de em algum outro momento vocês estudarem e saberem, quem gosta de dermato nesse sentido, porque quando a gente recebe uma biópsia que tem determinado padrão inflamatório, ajuda muito a gente separar o joio do trigo, porque se tu tem 7, 8, 9 hipóteses na tua cabeça e vem um padrão inflamatório que não corresponde desses 10 a 7, tu fica só com 3. Então, isso já te ajuda em termos de diagnóstico, tá? E aí, né, nos livros, assim, que eu tenho, os grupos mais comuns, assim, que eu achei, foi a dermatite da interface, a vésico-bolhosa, que só tem fotos, eu não vou falar, porque, como eu disse, isso é outro assunto, né? A psoriasiforme, a espongiótica granulomatosa e a vasculopática. Então, só para vocês verem, né, essa daqui é uma dermatite da interface, tá? Vocês vejam, interface, né? Lembrem, interface, qual a face? Interface ali, ó, da camada basal com a derme, tá? Ó, olha, vejam nessa daqui que tem uma outra alteração, mas não tem dermatite da interface. Não tem essa alteração que vocês estão vendo aqui, ó, nessa região. Não é para ter aquilo ali, tá? Aqui já é essa outra, tá? É uma psoriasiforme. Então, a gente já tinha visto antes, mas sempre que a gente tem esse aumento, né, esse espessamento ali grande, essa acantose irregular, mesmo que não seja por psoríase, como a doença mais comum que dá é a psoríase, a gente acaba chamando esse padrão de psoriasiforme. Aqui, a gente já viu, né, que dá edema entre as células. Então, esse é o padrão espongiótico, tá? Essa foto a gente já viu também, né, o que dá essa água aqui entre as camadas, né, e o que dá essas células redondinhas, porque perde os desmossomos. É o padrão aqui, né, vésico-bolhoso, né, que é o da acantólise que a gente tinha visto. Aqui a gente tinha visto, ó, o que dá esse infiltrado inflamatório nesse formato redondinho e que tem linfócito, e que às vezes tem célula, né, gigante, multinucleada. O granuloma, então padrão granulomatoso, e aqui o vasculopático. O padrão vasculopático é sempre que tu tem lesão no vaso, né? Não é ao redor do vaso, é no vaso, né? Então vocês vejam aqui que vocês têm célula inflamatória na parede do vaso, não só ao redor, mas na parede do vaso. Então, esse é um exemplo de padrão inflamatório vasculopático,
Mas isso que nem eu disse, né? Aí depois, outro dia, vocês peçam aí para as profs que sabem patologia explicar direitinho um para cada um. Eu acho que vale a pena muito estudar isso, né? E inclusive às vezes com a doença, exemplo de cada um deles, que a gente não esquece nunca mais. E a gente entende também por que a lesão que a gente enxerga na clínica daquele jeito é daquele jeito, né? Tudo tem uma explicação, e aqui no caso a explicação é a dermatopatologia, tá? Então, vocês me desculpem se eu falei alguma coisa aí que não deu para entender, mas é que nem eu tinha dito para vocês, assim, meu conhecimento de dermatopatologia é pelo gosto que eu tenho pela dermatopatologia, porque eu leio dermatopatologia, sempre dá para fazer um cursinho aqui, uma aulinha a colar, a gente faz, mas não tem informação em dermatopatologia, né? Algumas coisas, assim, eu vou enxergando, eu acho que metade delas eu imagino, mas a outra metade a gente vai quebrando galho, assim, e vai tentando, junto com a clínica, fechar os diagnósticos. Certo, prof. Eu vou interromper aqui, tá? Isso. Uhum. Muito obrigado pela aula, prof. Foi excelente, como sempre. E obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado também à doutora Pilar, que nos auxiliou em algumas dúvidas. Foi excelente a conversa entre vocês duas, eu acho que esclareceu muita coisa. A senhora vai conseguir responder algumas questões agora, prof? Eu não sei se a senhora precisa sair. Não sei, vamos ver quantas tem, e aí, se a prof. Pilar puder me ajudar, porque eu não sei o que o pessoal perguntou aí, né? Vai que pergunta alguma coisa que eu não faço ideia. Não, mas eu acho que são bem tranquilas, e são poucas também, prof. Deixa eu ver se eu posso começar já? Uhum. Tá, a primeira pergunta é, qual a função da célula de Langerhans? É a nossa célula apresentadora de antígeno, né? Ela faz parte do sistema imunológico. Então, quando tu tem, seja um apteno, seja, enfim, um pedaço de algum antígeno e que tu não é reconhecido pelo teu sistema imunológico, a célula de Langerhans, ela engloba e ela apresenta aquele pedacinho daquele antígeno e aí desencadeia todo o processo inflamatório. Certo. Eu não sei se a doutora Pilar quer acrescentar alguma coisa. Na verdade é isso mesmo. Só para exemplificar clinicamente, para vocês entenderem uma função da célula de Langerhans, né? Por exemplo, na dermatite de contato, né? Então, aquele material que é considerado exógeno para o corpo fica em contato com a pele, aí a célula de Langerhans, que é uma apresentadora de antígeno, se agrupa, se prolifera para chegar até a superfície da epiderme, encostar naquele material exógeno e apresentar aquilo para os linfócitos, né? Então, numa dermatite de contato alérgico, por exemplo, a gente vê uma proliferação de células de Langerhans, porque ela está apresentando esse antígeno para os linfócitos, né? Para aí, como a doutora Raíssa falou, ativar toda a cascata imunológica. Tá bem. Segunda questão, remédios que passamos na pele, cremes, alcançam até que camada da pele? Pensem assim, se vocês acham que o creme ou qualquer coisa que a gente passe na pele chegasse até a derme, que é onde estão os vasos, né? E aí teria absorção, a gente não precisaria mais tomar remédio, né? Para que você vai passar pelo... Então, assim, tem alguns, obviamente, mas, gente, metade não, acho que 80% desses negócios que vocês veem aí, né? Tipo, atinge até o DNA, vai fazer... Eu não sei nem como é que deixam fazer esse tipo de propaganda, né? Não, né, gente? É muito superficial. Tem creme aí que chega o quê? Na camada córnea, só. Uhum. Certo. Terceira pergunta. Tem diferença entre a acantólise de queimaduras e a acantólise de doenças vesicobolhosas? Será que a pessoa está perguntando, tipo assim, a bolha ou o mecanismo? Porque o mecanismo do imunológico, né? Tipo, tem anticorpo contra. Mas, assim, se ela está falando da bolha, não, né? Sim. Aí não sei o que ela está perguntando. E
E o Nem a mecanismo... gente tinha visto ali, né? Tipo, por exemplo, do impetigo, que daí, no caso, tem bolha, mas é porque é um neutrófilo. Então, tipo, mas a lesão vai ser bolha. Macro e micro, né? Uhum. Certo. Então é isso, prof. Acho que, por enquanto, não sei se alguém mandou mais alguma questão no chat, deixa eu só conferir. Mas acho que não, acho que por hoje é isso. Então, tá bom. Obrigado, prof. Eu que agradeço o convite e agradeço mais ainda a ajuda da Prof. Pilar, porque, gente, olha, dermatopatologista, patologista em geral tem que ter uma estátua em cada hospital, assim, porque é que faz o diagnóstico, né, gente? A gente vai lá, faz 3, 4, 5, 6 hipóteses diagnósticas, mas quem dá o final, tem um caso agora que a gente teve, que é bem legal, que a gente tinha uma menina. A gente não, né? A menina era de uma outra cidade, desde 2013 ela pulava de médico em médico lá na cidade dela, até porque ela tinha 16 anos, ninguém nunca imaginou. Com um quadro assim que sugeria mesmo na clínica uma dermatite atópica, mas uma dermatite atópica que não melhorava. Aí nisso se passaram 6 anos, né? Então ela já chegou pra gente com 19 anos. E aí, claro, que daí quando ela chega depois de 6 anos, daí já era mais fácil, né? E um quadro que não melhorava com nada, e daí na região aqui das costas, a gente viu que ela tinha umas lesões que pareciam quase que meio tumorais, assim, a gente biopsiou já pensando, e era uma micose fungoide, só que era uma micose fungoide numa menina, então ninguém nunca pensou antes. Mas quem que é que diz que era uma micose fungoide? A patologia, né? Porque não tem como a gente olhar para uma menina de 19 anos e dizer que com certeza ela tem uma micose fungoide. É impossível, na verdade, né? Então a gente só conseguiu descobrir porque a patologia foi lá né? Então eu acho que em cada hospital tinha que ter uma estátua assim para os patologistas, porque não, gente, aquilo é muito difícil. É muito difícil. Meu Deus do céu, tudo é igual, tudo é parecido, e tu multiplica isso por cada órgão. Eu não sei como é que vocês não ficam loucos. Meu Deus. Muito estudo. Exato, olha, é puxado. Eu acho que já é difícil num órgão só que é pele, imagina, mais no fígado, mais no rim, mais no... não, gente, isso aí ninguém merece, né, de Deus, isso. Mas, enfim, mas é legal, eu acho muito legal, eu acho que seria uma coisa que, voltando atrás, talvez eu fizesse, assim, porque na verdade, que é o que me encanta mais, né, coitada das pessoas, mas eu gosto mais da doença e do mecanismo do que a pessoa em si me falando do problema. É o médico dos bastidores, né? É a melhor coisa, o Sherlock Holmes, assim, eu acho. Mas eu acho que é o mais gostoso também. Eu sou patologista, né? Então... exatamente, eu acho que é muito bom, deve ser muito bom, mas agora, né, enfim, agora vai onde está mesmo, que já está de bom tamanho. Não, mas aconselho quem gosta desse tipo de coisa a olhar com amor, assim, a patologia, porque eu acho bem legal, tá? Sua aula foi excelente, doutora. Obrigada, a gente se esforça, porque é uma coisa que eu gosto, mas assim, tem que... difícil e foi bem sintetizado, foi muito boa, muito boa. Então tá bom, seguimos. Se eu soubesse, eu tinha chamado os R1s lá do HU para assistirem. Que chique, obrigada. Eles iam aproveitar bastante. Então tá bom, muito obrigada. Certo, pessoal, eu vou lá trocar o curativo da minha pequena que quebrou o braço sábado. Obrigado, prof. Obrigado mais uma vez. Pessoal, acredito que daremos 5 minutinhos de intervalo, então, para todo mundo tomar uma água, a professora Pilar poder se organizar, e aí voltamos. Eu já posso compartilhar minha tela? Pode sim, prof. Fica à vontade. Tá dando certo? Está compartilhada já? Tá sim. Eu acredito que daqui 5 minutos a Nath vem e te introduz. Né? Então tá. Isso. Daqui a 5 minutinhos eu volto para te chamar, doutora. Então tá.
Oi, gente, boa noite. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de todos nessa aula aberta, que é uma parceria da LADERM com a IFMSA Brasil, né, o Comitê Local da UFSM. Meu nome é Natália, eu estou aqui representando a IFMSA. E antes de apresentar a doutora Pilar, eu gostaria de dar um aviso rapidinho para vocês. Como vocês viram, a gente já liberou o formulário de check-in para vocês preencherem, ele já foi finalizado. E ao final da palestra da doutora Pilar, a gente também vai disponibilizar um formulário de check-out, que deve ser preenchido a fim de que vocês recebam a certificação de presença. Então, vamos começar. Queria dar as boas-vindas à doutora Pilar Pamplona Verzon Werner, agradecer por ela ter aceitado dar essa aula. Ela possui graduação em Medicina pela FURB, ela é patologista pela Universidade Federal de Santa Catarina, está cursando subespecialização em dermatopatologia pela Universidade Federal de Santa Catarina também, e é membro do corpo, integrante do corpo clínico do PhD, Patologia Humana Diagnóstica, em Balneário Camboriú. Então, boas-vindas à doutora Pilar, gostaria de dar boas-vindas a ela e agradecer de novo por ela ter aceitado dessa aula. Então... Obrigada, Natália, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de patologia e de dermatopatologia, então é um tema que eu gosto de conversar. Como ela falou, eu estou ainda cursando meu R4 em dermatopatologia ali na UFSC, mas é um assunto que eu sempre gostei desde o início da minha residência, então é um assunto que eu me sinto confortável de conversar. E quero agradecer o convite, dizer que a aula da doutora Raíssa foi excelente, ela foi, nossa, apresentou tópicos de maneira fácil de entender, sucinta. Então, o meu tema da aula vai acabar sendo outro, sim, eu não vou focar tanto nessa parte da histologia, assim, básica, porque ela já falou, então eu vou acabar repetindo, né, o assunto, vou pular essa parte da minha aula e vou tentar fazer uma aula também mais rápida, porque eu sei que o pessoal já está cansado, já está tarde, então vou tentar abordar coisas mais importantes para vocês na prática clínica, tá? Enquanto dermatologistas, mas também enquanto clínicos mesmo, trabalhando no posto, trabalhando no pronto-socorro, coisas que são importantes vocês fazerem e pensarem para poder chegar num diagnóstico melhor para o paciente de vocês, tá? Então, só para comentar rapidinho, né? Quem é o patologista e como é que ele pode ajudar vocês, né? Então, o médico patologista, eu sei que é uma coisa que a gente acaba tendo bastante na faculdade, mas eu tive muita teórica de patologia, mas eu não tive prática. Então, eu tive assim, claro, como era um tema que eu gostava, acabei fazendo estágio, acabei sabendo melhor. Mas
os acadêmicos, em geral, eu sinto que eles têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Mas o patologista, como que a doutora Raíssa estava comentando, é o cara que vai olhar no microscópio, ele vai associar com os achados clínicos, com a clínica do paciente, e vai ajudar a fechar um diagnóstico. Ele não fecha um diagnóstico sozinho, tá? Ele precisa dessa associação com a clínica, com os exames, exame de imagem, exame laboratorial, para poder, junto com o que ele está olhando no microscópio, dizer qual é o diagnóstico desse paciente, tá? Tudo isso eu estou falando porque vocês vão entender ao longo da aula a importância, por exemplo, de uma requisição bem feita, né? E das informações clínicas pro médico patologista, porque o patologista é um médico. E para ele fechar um diagnóstico, ele precisa ter tudo, tá? Aqui nessa fotinho, só para mostrar, é o Virchow, que é aquele da tríade de Virchow, que ele é considerado o pai da patologia moderna, praticamente, porque foi ele, ali no início do século XIX, que começou a levantar e a estudar questões da proliferação celular e a dizer que, assim, ó, gente, não, tem certas patologias que vão, né, uma célula doente que vai surgir de uma célula sadia, né? Então, essa célula sadia se prolifera e em algum momento ela se prolifera errado e ela fica uma célula doente e isso vai causar uma doença. Porque antes todo mundo achava que as doenças vinham ou de algum problema do sangue, né, de alguma discrose sanguínea, ou de algum micro-organismo. E ele que falou, não é bem assim. Pode ser disso, mas também pode ser de uma célula normal que se prolifera para uma célula doente e que aí vai formar o famoso câncer, a famosa neoplasia. Né? Então, ele foi o primeiro cara a pensar sobre isso, foi genial. Então, é o pai da patologia moderna, né? E essa frase de uma patologista, colega minha, que eu acho muito linda, né? E que traduz a função do patologista, o que o patologista faz, né? Ele olha a doença na cara dela, né? Vê a doença acontecer no microscópio naquele momento e consegue, a partir de um pedaço pequeno de lâmina, de um pedaço pequeno de tecido, dizer o prognóstico dessa doença, o diagnóstico, o prognóstico, há quanto tempo aquilo existe, né? Então, é uma especialidade muito mágica, né? Então, assim, a gente como médico, né? O que vai nos diferenciar como médico? Como patologista, como dermatologista, o que for? O entendimento das doenças, né? O entendimento de como ela surge, de como ela vai se comportar, de como eu vou tratar e como eu vou manejar as complicações dela. Né? Então, um bom médico, gente, sabe patologia? Claro, não sabe patologia tão a fundo quanto um patologista, porque essa é a especialidade, é a minha especialidade, esse é o meu papel. Mas quando, é o que a doutora Raíssa estava comentando, quando eu converso com vocês sobre um caso, no telefone, eu digo, ó, é uma dermatite de interface vacular, vocês, como médicos assistentes, vocês têm que entender o que eu estou falando, né? Porque se vocês não conseguirem entender a base da doença, como é que vocês vão compreender todo o resto? Então, estudem patologia, gente, se dediquem, não precisa entrar muito a fundo, mas assim, tentem entender a doença de uma forma geral, não pula. Quando a gente lê um artigo lá e tem aquela parte dos achados histológicos, todo mundo pula, né? Não pula, é importante entender, tá? Quando vocês começarem a entender patologia, vocês vão ver como é mágico entender as doenças. Fica fácil, fica óbvio. É como a doutora Raíssa estava falando, quando eu olho uma lesão de pele e eu entendo que aquilo está acontecendo no tecido, no microscópio, fica óbvio entender, né? A gente não precisa decorar, a gente acaba entendendo a doença, né? Então, caprichem nisso, vocês não vão se arrepender, tá? Então, por que a gente vai biopsiar, né? A gente vai biopsiar quando a gente tem uma dúvida, né? A gente levanta as hipóteses diagnósticas e tira um fragmento, manda para um patologista, para um dermatopatologista e fala, olha, eu tô achando que é isso, 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 por causa disso, daquilo. O que tu podes me ajudar? Né? Então, é um trabalho de duas vias, né? O dermatopatologista, o patologista e o dermatologista. Eu gosto de usar esse exemplo, por exemplo, essa lesão, tá? É uma brincadeira, mas é verdade. Vocês têm aí esse paciente, tá? Com essas duas úlceras profundas, bilaterais em cada pé, né, com o fundo até aparenta ter um tecidinho de granulação, uma borda necrótica. Vocês conseguem dizer com certeza que isso daí é um pé diabético? Se vocês não souberem que o paciente tem diabetes, né, ou não saberem o nível de glicemia de jejum desse paciente, a hemoglobina glicada dele, vocês não conseguem dizer que é um pé diabético. Vocês não conseguem dar o diagnóstico, isso daí é um pé diabético. O máximo que vocês conseguem dizer é descrever uma lesão ulcerada, profunda, bilateral. É a mesma coisa para o patologista, né? Isso é para vocês entenderem. Se eu pego uma lâmina com uma alteração morfológica na pele,
mas eu não sei do quadro clínico desse paciente, vai ser difícil eu fechar um diagnóstico, porque eu preciso das duas coisas, tá? Então, tudo isso é para vocês saberem que a requisição é um documento importante, tá? O que eu vejo acontecer? Eu estou dentro de um hospital universitário, também atuo, enfim, o que eu vejo que acontece, ainda mais aí no meio acadêmico? Os acadêmicos, quando estão lá examinando, junto com o professor, fazendo o procedimento cirúrgico, de pequenas cirurgias, até de grandes cirurgias, vocês vão lá no prontuário e escrevem um monte, né? Descreve a lesão bem bonitinho, há quanto tempo, tudo. E aí, quando chega na requisição, não descreve, né? Só coloca assim, lesão de pele, biópsia, análise. Gente, tudo que está no prontuário é importante estar na requisição. Porque, pensem, o patologista está lá no laboratório ou lá no hospital sozinho, ele não está com o prontuário do paciente na mão. E ele não está vendo o paciente na frente dele. Então, o que é óbvio para vocês de que vocês estão tirando só um fragmento do tecido ou de que vocês estão tirando a lesão inteira, isso é óbvio, né? Vocês olham a lesão e pensam, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar tudo. Ou não, eu vou tirar só um pedaço. Mas o patologista não está vendo esse contexto. Então, vocês precisam escrever, tá? Descrever a lesão, a localização, porque como que a doutora Raíssa falou, a pele, dependendo da topografia, ela vai ser diferente. Normalmente, né? A pele do pé é diferente da pele da pálpebra. Só que se eu achar, se tu me manda dizendo que é uma pálpebra, mas parece uma pele de pé, é porque aquela pálpebra tá doente. Então, eu preciso saber onde que é essa biópsia, né? Qual a localização? Qual a localização da biópsia, o tempo de evolução da doença, se o paciente fez algum tratamento prévio. Gente, corticoide, meu Deus, nos dificulta um monte para fazer diagnóstico, tá, gente? Assim, ó, se tu tá suspeitando numa psoríase, tu tens que biopsiar uma área que o paciente não esteja passando corticoide. Ah, putz, Pilar, mas eu achava que era outra coisa, passei corticoide, não melhorou e quero biopsiar porque agora eu tô achando que é psoríase. Tem que deixar esse paciente umas 4 semanas sem corticoide, porque senão eu não vou conseguir dizer que é psoríase, me dificulta muito a vida, né? Então, tudo, tá, não tenho como, eu sou obrigada a biopsiar desse jeito, eu não vou conseguir deixar 4 semanas sem corticoide. Tu tem que escrever na requi, esse paciente está em tratamento com corticoide faz 4 semanas. Eu preciso saber. A minha interpretação da lâmina muda, tá, gente? Sexo, idade, cor do paciente, ainda mais pele, né? Um fototipo mais alto, um paciente melanodérmico, a camada basal vai ser mais hiperpigmentada, aquilo eu vou interpretar de um jeito diferente de um paciente de fototipo 1, né? Então, preciso saber, tá, gente? Aqui outra coisa que eu acho que é importante, que eu sei que os acadêmicos se confundem muito com esse termo, tá? A biópsia incisional e a biópsia excisional. Qual a diferença de um do outro, né? Eu preciso colocar na requisição isso? Precisa, porque como que eu falei, o patologista não está vendo a lesão, ele não está entendendo o que vocês estão fazendo. E quando vocês colocam um fragmento no formol, as características dessa lesão mudam muito, né? Então eu perco aquela noção de entender se vocês quiseram tirar só um pedaço ou se vocês quiseram tirar a lesão inteira. Quando vocês querem tirar só um pedaço, fazer uma biópsia incisional, é porque vocês não estão procurando tirar tudo, vocês estão querendo fazer só um diagnóstico, certo? Então aqui, vocês tiram um pedacinho, né? Ou aqui faz um fuso. Vocês não estão querendo tirar tudo isso aqui, vocês só querem saber primeiro o que é. Se é um bicho, se é uma neoplasia, porque isso vai mudar a forma de tratar. Mas aí eu preciso saber disso. Ou a exérese, não, a exérese eu já quero tirar tudo isso aqui, eu quero margens livres, certo? Eu, patologista, preciso saber disso. Por quê? Olha só como a lesão é em vivo e olha como é a lesão depois do formol. Ela muda completamente, eu não tenho noção nenhuma, tá? E às vezes vocês vão lá, tiram aqui a borda toda, para vocês a lesão saiu toda, mas no microscópio ainda tem lesão na margem. Então eu preciso saber se aquilo foi uma exérese, para eu poder te dizer, olha, a margem está comprometida, ou se isso aqui é só um fuso, por exemplo, e aquela margem comprometida não é uma margem real, porque tu não tentou tirar a lesão inteira, tá? Então eu bato nessa tecla com os acadêmicos, gente, porque eu preciso saber disso, tá? Para o patologista é importante, porque se tu fez só uma biópsia e não me fala, e eu acho que é uma exérese, eu vou escrever lá no laudo, naquele documento assinado, margens comprometidas. E vocês vão receber o laudo e falar, pô, não, a Pilar tá doida. É óbvio que a margem tá comprometida, eu não quis
tirar essa lesão aqui, só fazer uma biópsia. Só que tu tens que me escrever, tu tens que me falar, tá, gente? Senão eu não tenho como saber. Então, ó, eu gostaria muito de ter uma bola de cristal, mas eu não tenho, tá? Infelizmente. Isso aqui é um caso real, tá? É uma foto de uma requisição lá do HU. Olha a quantidade de linha que tem para escrever e olha a quantidade que está escrito. Tem nada. Aqui em cima tem o nome do paciente que eu apaguei, o número do prontuário, material a examinar, pele. Eu sei que é pele, não precisa falar que é pele. Mas pele da onde? Certo? O que tu fez? Um punch, um fuso, era uma biópsia excisional, uma biópsia incisional, porque o punch às vezes é excisional, tá? Então eu preciso saber também. Tá? E aí aqui a descrição. Manchas pelo corpo. Biópsia. Manchas como? Né? Como é que elas eram? Que cores? Descamativas? Bolhosas? O que mais que tinha? Né? Não tem nada aqui. Então, é bem difícil nosso trabalho, mas como eu estou num hospital universitário, eu tenho acesso ao prontuário, eu tenho como ir no leito do paciente, então isso acaba facilitando a minha vida, mas a vida real não é assim, né? O patologista nem sempre está dentro do hospital, tá? Aqui só para falar mais ou menos para vocês conseguirem entender como é que um tecido se transforma numa lâmina, né? Então aqui eu tenho para exemplificar para vocês um caso real também do HU, tá? Uma lesão nodular, ulcerada, grande, tá? É o dorso da paciente, várias cores, avermelhada, enegrecida, vinhosa, e aí foi feito um fuso, tá? Foi feito um fuso e mandado lá pra gente. Olha só, gente, depois do formol, como muda essa lesão antes do formol e essa lesão depois do formol. Então, vocês estão entendendo a importância de vocês me descreverem essa lesão no papel? Certo? Fotografarem? Porque para mim, eu vou receber assim, ó, eu não vou saber. Eu não tenho como adivinhar como ela era em vivo, tá? Então, tem que me descrever. Então, aqui, beleza. Foi feita aquela exéres, aquele fuso, eu recebo ela assim, certo? Aí a gente, patologista, pinta, tá? Por que que eu vou pintar? Porque depois eu vou cortar assim, ó. Ó, aqui tá de um jeito, eu secciono aqui, certo? E aí ele fica assim, ó. É uma outra visão da lâmina. E aí eu vejo a tinta. Para que essa tinta, gente? Porque depois no microscópio eu vou ver se essa margem tá livre, certo? Se essa lesão alcança a margem ou não. Isso é um melanoma nodular horroroso, tá? No fim, eu acabei nem trazendo foto da histologia, mas é só para vocês entenderem. E aí eu tiro esse fragmento, coloco em cassetes, a gente já mostra a lesão inteira em cassetes e vai para um processamento, para um histotécnico, aquilo processa, faz um bloco de parafina, o técnico corta e faz uma lâmina. E aqui a lâmina daquela lesão, olha só que lesão horrorosa. E aí a gente, aqui é o HU, tá? A gente analisa no microscópio, tá? Essa lesão. E aí vai fazer o diagnóstico, colocar no protocolo, aquela coisa toda, aqueles parâmetros importantes, o estadiamento e as coisas importantes para o clínico, para vocês poderem dar seguimento para esse paciente, tá? Aqui só para falar mais ou menos, a hematoxilina e a eosina, que é a coloração habitual que a gente usa. O HE para a gente é igual, sabe aquele ditado, a clínica é soberana? Para nós o HE é soberano. Eu faço HE e a partir dele eu destrincho outras coisas. Primeiro, eu preciso avaliar no HE, tá? Então, hoje eu tenho o advento da imunistoquímica, de outras colorações, biologia molecular, mas antes eu olho para o HE para poder seguir, né? Fazer os outros exames complementares, tá? Eu não tenho como só ir direto para os exames complementares, eu preciso nortear o meu estudo. Então, só para falar, a hematoxilina tem afinidade por estruturas ácidas, né? Então, é um corante básico que tem afinidade por estruturas ácidas, e a eosina é um corante ácido que tem afinidade por estruturas básicas. Por isso que a hematoxilina, que a gente chama de basofílico, de roxinho, de azul, cora mais o núcleo, tá? Aqui o núcleo, por exemplo, de um queratinócito, aqui outro, tá? E a eosina, que cora o citoplasma, vai corar em rosa, que a gente chama de eosinofílico, tá? Aqui eu vou pular, é o que a doutora Raíssa já falou, explicou bem minucioso, né? Aqui só para mostrar de novo, né? Então, a hematoxilina, que cora, que tem afinidade pelo núcleo, que é mais ácido, né? Que é onde vai estar toda a estrutura da célula de DNA, RNA, enfim, a proliferação celular, então ela é mais ativa, mais ácida, então ela vai ficar basofílica, roxa, basofílica, tá? E o citoplasma róseo,
tá? Eosinofílico. Aqui só para mostrar a diferença das peles, tudo foto minha, tá, gente? Tudo caso real para vocês entenderem. Aqui é uma pele de um dorso, aqui é uma pele de um pé e aqui uma pele da face. Vocês conseguem ver como são diferentes uma das outras, né? Então, assim, é importante vocês me dizerem da onde vocês estão tirando esse fragmento. O dorso, olha só como é que é essa derme reticular, a derme papilar e reticular. Ela é densa, com bastante tecido conjuntivo, pouco anexo, tá? Uma epiderme mais enrugada, papilomatosa, grossa, tá? O pé já vai ter uma epiderme mais acantótica, mais proliferada, né? Uma camada córnea bem espessada. E aqui essa derme já com a presença de glândulas écrinas, por exemplo. E aqui o rosto, que a gente vê os folículos pilosos, a unidade pilosebácea aqui, né, que é o pelo e a glândula sebácea, né, mais vascularizada. Então, isso tudo, assim, não é para transformar vocês em dermatopatologistas, mas só para vocês entenderem a diferença da topografia, tá? Cada topografia tem a sua particularidade e eu vou precisar saber de onde ela é para eu poder te dizer se essa topografia está patológica ou não, né? Então, aqui só para comentar um pouquinho, por exemplo, o carcinoma basocelular. Gente, a patologia é mágica, ela faz tudo ter sentido. Lembra que eu comentei com vocês. Se vocês sabendo patologia, vocês não vão precisar decorar nada, tudo vai fazer sentido. Por que que se chama carcinoma basocelular? Vocês lembram ali que a doutora Raiz explicou para vocês as camadas da pele? A gente tem a camada córnea, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal, certo? Então, aqui no carcinoma basocelular, olha a diferença, olha como muda uma lesão para outra. Uma lesão em vivo e uma lesão no formol, né? Esse nódulo eritematoso, com telangiectasias finas, aqui já muda um pouco de coloração e aqui a lâmina. Por que que se chama carcinoma basocelular? Porque vai ser uma proliferação neoplásica em blocos das células da camada basal da epiderme, certo? A camada basal da epiderme, que é onde essas células estão se proliferando, estão com mais atividade mitótica, logo elas têm mais afinidade para o corante eosina, elas ficam mais, hematoxilina, elas ficam mais basofílicas, mais roxas, mais coradas, né? Vocês percebem que aqui elas estão de uma cor, aqui elas estão de outra. Logo, essa proliferação desse carcinoma basocelular, desses blocos neoplásicos que vêm das células basais, vão ter essa coloração roxa. Então, vocês conseguem perceber, vocês não precisam ser patologista para entender que essa pele aqui está diferente dessa aqui. Vocês veem que aqui tem uma coisa crescendo, né? Então, esses blocos coesos, certo? De células arroxeadas, né? Basofílicas, para derme papilar e derme reticular, até quase alcançando aqui a hipoderme. Então, isso aqui vai ser um carcinoma basocelular, tá? O carcinoma basocelular vão ter algumas características importantes que vão nos ajudar a fazer o diagnóstico, porque o baso, ele é danadinho, às vezes ele acaba tendo umas diferenciações, às vezes acaba sendo difícil para a gente diferenciar, por exemplo, de um basocelular, de um SEC. Então, a gente usa algumas características morfológicas para poder fechar esse diagnóstico. Uma delas é a presença dessa fenda artefatual, tá? Isso aqui é uma fenda, mas ela não é real, ela não existe, tá? Ela é uma fenda do processamento da lâmina. Aqui tem o bloco neoplásico, aqui tem a derme, e esse bloco está invadindo a derme, e entre esse bloco e essa derme tem essa fenda. Então, essa é uma fenda artefatual, que ajuda a gente a fazer o diagnóstico de baso, tá? As células do baso, aqui tá mais de longe, aqui tá mais de perto, só para vocês entenderem. Essas células neoplásicas basofílicas na periferia, vocês percebam, aqui ela tá diferente do meio, tá? Aqui a gente chama de paliçada periférica. As células ficam umas do ladinho da outra, assim, ó, uma do ladinho da outra, encopridinho, imitando uma paliçada daquela do feudo. Sim, o patologista gosta, a gente gosta de fazer essas análises. O feudo tem aquele muro empaliçado, são aqueles tronquinhos de madeira, os feudos, né, tinham um tronquinho de madeira do lado do outro. Então, aqui fica se parecendo essa paliçada, esse muro empaliçado.
Mas na verdade são as células neoplásicas. Então a gente diz que um carcinoma basocelular, são esses blocos coesos de células basofílicas com fenda artefacial e paliçada periférica. São os nossos achados morfológicos para a gente poder dizer, assinar, escrever no papel e carimbar. Isso é um carcinoma basocelular, tá? Então, só para falar um pouquinho, vai ter um comportamento biológico caracterizado sempre por essa invasão, essa infiltração local na derme, né? Não vai ter um baso só na epiderme, isso não existe, porque é uma proliferação das células da camada basal. Rara capacidade metastática e ainda é controversa a malignidade dela, tá? Do carcinoma basocelular, tá? Ainda tem vários estudos aí, alguns dizendo que ele tem, assim, um comprometimento só mais local mesmo, tá? O SEC já é um pouco mais diferente, tá? Ó, SEC, gente, carcinoma de células escamosas, certo? Então, olha como a patologia é linda, faz tudo sentido. Vai ser uma proliferação das células da camada espinhosa. Antigamente, o carcinoma de células escamosas se chamava carcinoma epidermoide, mudou, tá? O nome certo é carcinoma de células escamosas. Então, as células da camada epidérmica espinhosa que durante a proliferação celular dela e o processo de maturação, ao invés de se maturarem de maneira normal, ocorre uma mutação do DNA dessa célula durante a proliferação, por algum motivo, seja exposição solar, enfim, e ela vai começar a se proliferar de maneira atípica, neoplásica, tá? Então, aqui vocês conseguem ver a epiderme normal, e aqui essas células dessa camada espinhosa começam a se proliferar de maneira errônea e infiltram a derme, né? Então, aqui, clinicamente, para vocês entenderem, né? Esse nódulo ulcerado, crostoso, né? Com borda eritematosa, na verdade, é isso aqui, é um carcinoma de células escamosas. E aí, aqui vocês veem, essas células ficam pleomórficas. O que isso significa? Elas ficam com tamanhos e formas diferentes uma das outras. Então, vocês conseguem perceber que aqui é diferente daqui, né? Que é diferente daqui. Gente, a pele normal, vocês viram lá com a doutora Raíssa, não é assim. Todas as células são parecidinhas uma com a outra, né? Elas ficam uma do ladinho da outra. Elas maturam para a superfície até a camada córnea. Aqui, a gente já não tem mais isso, né? Elas estão dispostas de maneira aleatória, irregular, de tamanhos e formas diferentes. A gente acaba vendo mitose por todos os lados. A mitose, gente, na pele, ela tem que estar só na camada basal, que é a camada de proliferação celular. O resto, ela vai maturando para cima. Então, se aqui no meio começa a ver mitose, isso não tá bem, não tá normal. Aqui mostrando como ela infiltra a derme, tá? Às vezes ela pode estar presente só dentro da epiderme, intraepidérmico, então a gente chama de um carcinoma de células escamosas in situ, uma doença de Bowen, né? Um keratocantoma, são tudo carcinoma de células escamosas in situ, mas às vezes esses blocos neoplásicos, essas células neoplásicas tomam força e atravessam a membrana basal e acabam infiltrando a derme. Então, aqui a gente vê esses blocos de células neoplásicas, de células escamosas, tá? Aí, claro, vocês devem saber, quem já tá nas turmas mais para frente, mas que a gente geralmente acaba graduando a neoplasia, né? Bem diferenciada, moderadamente diferenciada, pouco diferenciada, porque isso vai ser importante para o prognóstico da doença, né, gente? Para daí o tratamento, o acompanhamento dessa doença. Quando o carcinoma de células escamosas, que é, por exemplo, aqui, ó, isso é isso, tá? Acaba formando essas pérolas córneas, é porque essa célula é tão bem diferenciada que ela quer maturar, ela quer virar uma camada córnea, mas na verdade ela não tá lá em cima, ela tá aqui no meio, né? Ela tá doente, mas ela tenta tanto se parecer com uma célula normal que ela acaba até fazendo uma pérola córnea. Então isso aqui é um carcinoma de células escamosas bem diferenciado, ou seja, é tão bem diferenciado que quase parece uma célula normal, mas não é. Então, aqui só para mostrar, lembram ali que eu comentei, né? O base e o SEC, às vezes é difícil de a gente saber, mas no SEC, uma coisa que eu gosto de usar muito para dizer que é um SEC é a presença desses desmossomos, ali que a doutora Raíssa comentou, que são as pontes de ancoragem de um queratinócito para o outro, né? Então, a presença desses demossomos me faz lembrar mais que é uma célula da camada espinhosa e não uma célula da camada basal, porque a célula da camada basal, ela tem pouco citoplasma, né? Ela tem mais núcleo. Então, a gente acaba não vendo tanto esses desmossomos. E aqui vocês percebam, ó,
aqui é o núcleo, tá? Aqui é o citoplasma. Ó, aqui dá pra ver bem. Aqui é o núcleo, aqui é o citoplasma, aqui é o desmossomo. Aqui é uma outra célula, o núcleo, o citoplasma, o desmossomo, tá? Então, a gente vê uma célula do lado da outra. E aqui a gente vê o núcleo, citoplasma, desmossomo. Núcleo, citoplasma, desmossomo. E a gente vê como uma célula diferente da outra, né? E aqui, olha só essa mitose. Gente, essa mitose totalmente louca, né? Não existe uma mitose assim, né? Se vocês estudar, lembrarem lá do começo da faculdade de vocês, vocês vão lembrar das fases da mitose. Não existe uma fase em que ela é assim. Isso aqui é uma mitose atípica, é uma célula doente neoplásica, tá? Então, só para falar, né, um dos tumores mais comuns da pele, a prevalência aumenta a partir da idade porque aumenta a tua exposição solar, então tá diretamente relacionado com áreas fotoexpostas, mas pode ocorrer em qualquer região, tá? Tem um poder maior para metastatizar, tá, de alcançar a via linfática, maior do que o baço, por exemplo, ele pode alcançar linfonodos, e pode também fazer metástases à distância, tá? Então, são tumores mais agressivos que o baço. Aqui, então, só para falar um pouquinho dos nevos melanocíticos, que é importante. Tudo eu estou falando de maneira superficial e bem básica, só para vocês terem uma noção geral da dermatopatologia, tá, gente? Coisas que são importantes para vocês na clínica. Mas só para sintetizar, né? Os nevos melanocíticos são amartomas, caracterizados daí pela proliferação dos melanócitos, aqueles melanócitos que a doutora Raíssa mostrou, que tem um melanócito a cada 4, 5, 10 queratinócitos, depois outro melanócito. Então, quando a gente tem mais melanócitos do que essa disposição, de 1 a cada 5, 10 queratinócitos, quando a gente tem um aumento da proliferação desses melanócitos benignos, eles acabam se agrupando e acabam formando os nevos, tá? Então, aqui para mostrar. Vocês lembram que a doutora Raíssa mostrou lá nas imagens, né? Então, tinha um melanócito aqui, 4, 5, 6 queratinócitos, outro melanócito. 4, aqui, ó, é tudo melanócito. Melanócito, melanócito, tá? Melanócito. Quando eles se proliferam assim, a gente acaba chamando eles de células névicas, tá? Então, aqui, ó, eles estão agrupados, então são células névicas agrupadas em ninhos, que formam um ninhozinho, né? Uma bolsinha, tá? E estão dispostos aqui, ó, na junção, na transição entre a epiderme e a derme. Então, isso aqui a gente vai chamar de um nevo melanocítico juncional, certo? Já aqui, ó, nessa outra imagem, a gente vai ter, então, essas células névicas agrupadas nesses ninhozinhos, né, na junção da derme e da epiderme, mas a gente tem aqui, ó, também, na profundidade, na derme, tá? E aqui vocês percebam que essas células névicas são menores do que essas da junção. É normal, porque o nevo, ele matura para a profundidade, ele vai ficando mais diferenciado, menor, tá? Faz parte da vida desse nevo, tá? Então, aqui a gente tem um nevo melanocítico composto, tá? Já o melanoma, tá? Entrando daí nas proliferações dos melanócitos atípicos, né? Então, vai ser uma neoplasia maligna, caracterizada daí pela proliferação desses melanócitos, mas daí, ao invés de serem melanócitos bonitinhos, organizados, do bem, eles vão ser atípicos, tá? Os melanomas, então, assim, gente, eles têm duas vias, tá? Tem a via de mutação pelo BRAF, tá? Que está diretamente relacionado com a exposição solar, que são os melanomas extensivos superficiais, melanoma nodular, melanoma desmoplásico. Mas tem também a mutação genética, a mutação do DNA por fatores genéticos mesmo, assim, mais relacionados a pacientes fototipo 1, fototipo 2, que não estão diretamente relacionados com a exposição solar. Tá? Então, assim, não é porque você não se expõe ao sol que você não vai ter um melanoma. Porque, por exemplo, os melanomas acráceos, melanomas de mucosa, não são mutações genéticas não relacionadas com a exposição solar, tá? Isso é importante para vocês saberem que, sim, a exposição solar faz muito mal, aumenta o risco de ter um melanoma, mas não é porque tu não se expõe que tu não vai ter. Então, isso é importante para vocês orientarem os pacientes de vocês, tá? Aqui eu coloquei os nevos melanocíticos displásicos ou atípicos pré-existentes. Existe, assim, de cultura popular achar que um nevo melanocítico atípico pode evoluir para um melanoma. Isso não existe, tá? Isso é um conceito errado, tá? O nevo, o melanoma, ele nasce melanoma, tá?
Às vezes, se tem algum nevo que pode, por um acaso, virar um melanoma, é o nevo melanocítico congênito, tá? Aquele que o paciente tem desde que nasceu e que, por algum motivo, ele pode ter alguma alteração na proliferação do DNA dele e virar um melanoma. Mas os nevos melanocíticos atípicos, displásicos, não viram melanoma não, tá, gente? O que acontece? Pacientes com muitos nevos melanocíticos atípicos ou displásicos têm uma maior chance de ter um melanoma. Então, isso é como eu vou dizer assim, é uma assinatura desse paciente. Assim, ó, esse paciente tem muito nevo melanocítico atípico, então eu tenho que seguir ele mais de perto, eu tenho que acompanhar ele mais de perto, porque ele pode ter um melanoma. Mais fácil do que um paciente que não tem um nevo melanocítico atípico. Tá? Então, não é que ele vira um melanoma. O melanoma nasce melanoma. Mas pacientes com muito nevos atípicos tem uma predisposição maior a vir a ter um melanoma. Então, esse paciente eu tenho que seguir mais de perto. Tá? Então, aqui só para mostrar isso aqui. É um melanoma, né? Assim, não sei o que vai vir na lâmina, mas é um melanoma. Então, vocês podem ver que é uma lesão grande, tá? Porque aqui tem mais ou menos 1 centímetro daqui e uns 2 centímetros daqui. Então, com bordas irregulares, várias cores, redes espessas, tá? Blotes, né? Que são essas partes mais escurecidas. Aqui tem uma área mais avermelhada, mais clara, aqui também, que provavelmente é uma área de regressão. Então, vocês conseguem perceber que essa lesão é completamente diferente dessa lesão, ou dessa lesão, né? E aí a gente vai fazer o processamento disso e poder avaliar na lâmina para poder dizer para o dermatologista, sim, você tem razão, o que você achou que era melanoma, é um melanoma mesmo, né? Essas fotos não ficaram boas, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Essa simetria que eu vejo aqui nessa lesão, que aqui é uma cor, aqui é outra, né? Aqui ela faz isso, aqui ela faz isso. Essa mesma simetria que eu vejo na clínica, eu vejo no microscópio, tá? Então, aqui, para vocês entenderem, olha só, aqui tem uma área, daí depois aqui não tem, aí aqui tem outra, daí aqui não tem, aí aqui tem outra. Isso tudo mostra a assimetria da lesão, tá? E aí, quando eu aproximo mais de perto, olha só, vocês lembram ali das lesões que eu mostrei dos nevos, né, juncionais e os nevos compostos. As células eram pequenininhas, agrupadinhas, todas iguaizinhas. Aqui, ó, para começar aqui, um ninho tem um tamanho, outro tem outro, outro tem outro, outro tem outro. Então, assim, já tem uma irregularidade de ninhos. E quando eu aproximo, quando eu chego perto, eu vejo que um núcleo é diferente do outro, que eu tenho a presença de nucléolos evidente, o nucleolo não tem que ficar aparecendo. Eu tenho a presença de mitoses atípicas, certo? Aqui mais de longe eu vejo que essas células, que esses melanócitos atípicos, eles sobem para a superfície, tá? As células melanocíticas em ninhos, elas têm que ficar agrupadas em ninho aqui embaixo, ela não tem que estar aqui em cima, tá? Então, ela faz uma ascensão pagetoide, que a gente diz, tá? Acabam se depositando aqui na camada córnea, tá? Acabam consumindo a epiderme, ela é irregular. Isso aqui é um melanoma, não tem como ser outra coisa. Aqui só para mostrar que eu achei bonitinho, que aqui é um linfonodo, tá? Mas só para mostrar que esse melanoma assim feio do jeito que ele é, nesse caso, metastatizou para um linfonodo, tá? Então, ela alcançou a via hematogênica, alcançou essas células aqui, alcançaram um vaso linfático, e o vaso linfático vai seguir o caminho dele normal, né? Que vai parar num linfonodo, e aí aqui a gente tem a célula metastática para o linfonodo. Então, tudo isso aqui em azulzinho, isso aqui é uma imunistoquímica, tá, pessoal? Um melaná. Essa para vocês entenderem. Tudo isso aqui em azulzinho é linfócito do linfonodo, e aqui no meio tem uma célula estranha, 3 células, que expressam melaná, que é do melanoma. Tá? Então, isso é uma metástase para o linfonodo. Então, assim, a gente vai precisar de ter critérios para poder dizer na lâmina que aquilo é um melanoma, certo? Muitas vezes a gente não tem a foto da clínica junto, então a gente precisa usar critérios. Então, os critérios são aquilo que eu acabei de comentar com vocês, a assimetria, a falta de delimitação, os ninhos dérmicos maiores que os epidérmicos, que vocês lembram que eu comentei, né? Aqueles ninhos que estão na derme são menores, as células são menores do que os que estão na junção.
no nevo normal. E no melanoma não, tá? Os ninhos dérmicos vão ser aqui, ó. Os ninhos dérmicos são maiores do que os que estão na junção. A confluência dos ninhos juncionais, a presença de área de regressão, falta de maturação, consumo de epiderme, nucleolos evidentes, tudo que eu já comentei com vocês, são critérios que a gente usa para dizer que é um melanoma. E eu corri com a aula, né? Deixa eu ver até que eleição. Por causa do horário, mas eu acho que a minha mensagem eu consegui passar, mas só para vocês entenderem, né? Lembra lá daquela requisição? Então, gente, eu olhei para aquela requisição e falei, não tem condições nenhuma de eu fechar um diagnóstico, né? Porque o que me aparecia na lâmina eram achados muito sutis, então eu não ia conseguir dizer nada. Aqui, só para vocês verem, tinha uma discreta cantose, né? Lembram que a doutora Raíssa comentou dessa hiperplasia, da epiderme, uma certa cantose. Tinha um certo infiltradinho. Aqui é do livro, tá? Mas é porque estava bem igualzinho com a vida real. Então, eu acabei trazendo para sintetizar melhor. Mas tinha um certo infiltrado inflamatório mononuclear. A camada córnea estava um pouco destacada. Isso me chamou um pouco a atenção, tá? Então, aqui vocês veem que tem a camada córnea e aqui não tem mais. Camada córnea destacada. E aqui na camada córnea tinha uma certa cantólisezinha discreta, assim. Ao invés de virar uma camada córnea, tinha uma cantólisezinha. Fiquei encucada, pensei, isso parece uma lesão acantolítica, mas muito sutil, eu preciso ir no leito. Quando eu cheguei no leito, era isso a paciente, tá? Essas eram as manchas pelo corpo, tá? Então, várias lesões, eritemato, descamativas, às vezes bolhosas, erosadas, às vezes com crosta, tá? Isso aqui é um pênfigo foliáceo. Mas isso tudo, gente, só para mostrar para vocês que a clínica, ela, às vezes, na morfologia, ela não traduz o que está acontecendo na clínica, tá? Às vezes, olhando para essa sutileza, eu não consigo ter nenhuma noção de que isso aqui é isso aqui. Então, eu preciso de uma descrição minuciosa, tá? Eu preciso da ajuda de vocês, tá? A minha mensagem é essa. Ajudem o patologista a ajudar vocês, tá? Me ajuda a te ajudar, tá? Então, caprichem na requisição, tentem colocar o máximo de informação, a mesma informação que vocês colocam no prontuário, coloca na requisição. Não se esqueçam, a requisição é um documento, vocês carimbam, assinam, tá? Isso vai para o mundo, gente. Essa requisição fica armazenada por 20 anos, tá? Então, se mais para frente der algum problema e o paciente fica, o patologista não deu o diagnóstico certo, deu um diagnóstico descritivo, o patologista pode pegar essa requisição e se defender dizendo, mas é porque eu também não tinha informação, tá? Então, cai todo mundo no rolo, tá? Então, é importante vocês capricharem nesse preenchimento dessa requisição, que vocês vão ajudar o patologista e o patologista vai ajudar vocês e vocês vão poder fazer juntos um diagnóstico bem legal para poder tratar o paciente e ajudar o paciente. Obrigada, doutora Pilar, a aula foi maravilhosa. Nossa, muito didática a explicação. Um sucesso, muito obrigada. A gente recebeu algumas perguntas, então. Bora! Que eu vou perguntar agora para ti. A primeira, acho que a doutora acabou de responder, que é, o que é requisição? Qual a diferença desta para o prontuário? Então, a requisição é o documento que vocês vão mandar para o patologista junto com o fragmento de pele, né? Então, realmente, é diferente do prontuário, porque no prontuário tu acaba colocando o tratamento que tu vai fazer, né, o que tu vai seguir, para quando o paciente voltar para ti, tu voltar no prontuário, saber o que tu fez, qual foi o teu plano terapêutico. Na requisição, tu não precisa colocar o teu plano terapêutico, mas tu precisa colocar as outras coisas, né? Não sei se no Rio Grande do Sul vocês usam o SOAP, como a gente usa também aqui em Santa Catarina, mas é isso. O exame físico de vocês, o que o paciente já usou, já tratou, há quanto tempo tem as lesões, então é isso, é um documento que fica armazenado por 20 anos, tá? Então é importante vocês capricharem no preenchimento dele. Certo. Tem uma pergunta aqui também, que pergunta assim,
que se existe alguma predileção do SEC, do carcinoma basocelular, para alguma parte do corpo, assim, se eles acontecem mais em alguma região na pele, né, mas em alguma, não sei se existe alguma diferença, alguma coisa assim. Sim. Na verdade, a predileção delas é do SEC, tanto do SEC como do base, por áreas fotoexpostas, tá? Então, assim, face, V do decote, braços, é onde elas vão estar mais frequentes, mas uma da outra não é muito significativa, assim. Face, geralmente, a gente acaba pensando mais em baso, tá? Mas tem bastante SEC também, então considerem que são as áreas fotoexpostas. Certo. Para finalizar, tem uma que pergunta assim: é possível fazer estadiamento histopatológico de SEC de carcinoma basocelular? É possível, mas já caiu por terra, tá? Os estudos mostram que o SEC, se ele for na cabeça e pescoço, a gente estadia, porque isso vai ter uma relevância de prognóstico, de acompanhamento para o paciente. Mas nas outras partes do corpo já viu que não mudava, tá? Em geral, são tumores que, se tu tira ele inteiro, se as margens estão livres, esse paciente está curado. Então, eu não tenho por que ficar fazendo um estadiamento anatomopatológico. Se tu tirou a margem inteira livre, ele curou, né? Então, na cabeça e pescoço, a gente acaba estadiando, porque dependendo da situação, dependendo da topografia, vai ter que fazer uma radiação, vai ter que fazer uma quimioterapia, mas nas outras partes do corpo, a gente acaba não fazendo mais estadiamento, porque viu que tinha pouca relevância clínica. Era, vamos dizer assim, uma perda de tempo, tá? Então, a gente acaba não estadiando. Tá bom, então, doutora, muito obrigada. Obrigada novamente pela palestra, por ter aceitado o convite, foi muito boa. Então, gente, a gente disponibilizou o formulário de check-out aqui no chat, eu vou mandar de novo para vocês, e vocês precisam preenchê-lo para poder receber o certificado de presença. Mas era isso, eu gostaria de agradecer, então, novamente a doutora Pilar pela aula. A aula da doutora Raíssa foi muito boa também, as duas se complementaram de uma maneira muito legal ali, a conversa que elas tiveram agregou bastante conhecimento para todos aqui presentes, tenho certeza. Queria agradecer a presença de todos também, em nome da LADERM e da IFMSA, comitê da UFSM. E é isso, gente, então, uma boa noite. Teve algum ali que disse que eu pareço a Dua Lipa. Valeu, gostei do elogio. O pessoal tá aqui super te elogiando, doutora. Nossa, no chat tá só a meia aula, aulas maravilhosas. Bom, então, ser sucinta e rápida, porque eu sei que é um tema denso, mas eu quis mostrar mais o que vai ter relevância para vocês. Tá bom, gente? Super legal. Não sei se o Lucas quer dar mais algum recado? Queria agradecer novamente a professora Pilar, agradecer a presença de todos e dizer que essa aula ficou gravada, eu vou enviar para o e-mail de vocês. Eu sei que teve bastante gente que teve problemas na hora de entrar. E que o certificado será emitido pela UFSM mesmo, certificados UFSM. A gente vai avisar vocês quando já estiver disponível. É isso. Valeu, gente. Tchau. Tchau, gente.